Olá pessoal, tudo bom? Vamos ver aqui uma partida jogada entre Vladimir Liavdansky e Boris Spassky em Leningrado. E4, C5, Spassky está de negras. Cavalo E2. Aqui, cadê a tecla aqui? O movimento camaleão na siciliana. Mas, assim, pessoal, difícil que o jogador de brancas com cavalo E2 vai jogar G3, pode jogar até cavalo C3 para continuar, digamos assim, ocultando as intenções. Mas é um movimento que a gente deve prestar atenção, porque ele pode, de certa forma, tentar pregar alguma peça na gente sobre a ordem dos movimentos. Aqui seguiu o cavalo de BC3, G6, aí o espaço que optou pela dragão, e aí D4 abriu a siciliana e agora voltamos a território normal. Então a partida seguiu aí os trâmites meio de uma... tinha uma posição de ataque iugoslavo, aí veio esse G3, que eu acho que ficou um pouco esquisito. Cavalo H3, aí eu acho que as brancas já estão meio que começando a ceder a iniciativa. Bispo D7, bispo G2. Seguiu com roque, dama D2, A6. E aqui a partida assume contornos bastante típicos. E uma das coisas que eu quero mostrar nessa partida são os planos típicos, a condução geral da defesa siciliana. Então, por exemplo, esse ponto aqui pode ser uma casa forte para o cavalo. Então, ocupar a casa E5 com o cavalo parece uma boa ideia. Mesmo que venha F4, nós mandando o cavalo embora, veja que o flanco rei das brancas começa a ficar um pouco overextended, um pouco sobreestendido demais, e a gente também está mirando o cavalo C4, que é uma ideia recorrente na siciliana. As brancas jogam o cavalo D5, a gente tem que tirar esse monstro daí, e aí ficou com um peão na casa D5, o que para nós está muito bom, porque não vai ter mais cavalo aí. E essa casa, vocês sabem, é muito sensível na defesa siciliana. E agora o Spassky faz um lance que exclama aqui, segundo o computador, cavalo C4. Veio dama C3, torre de F para E8, B3. E agora, já que está expulsando o cavalo, ganhar o par de bispos parece uma boa ideia. Tomou de dama, não quis trocar, mas se trocasse, também seria interessante para nós. Por quê? Que nós vamos ter a grande diagonal ocupada pelo bispo e em seguida nós vamos dobrar na coluna C e praticamente ganhar a partida por ali. Tanto que o espaço que joga a dama C3 agora para justamente reforçar o seu domínio da coluna C. Seguiu então com a troca. Cavalo E2, torre C5, C4, parece que fecha o flanco dama. Aí nós temos que lembrar o seguinte: outro tema recorrente na siciliana, contra-ataque B5. B5 é um lance aí muito importante. Dobrou as torres, cavalo D4, rei F8, rei F1, recua a torre, rei E2, E5, afastando o cavalo aí da casa forte. Veio D por E6, en passant, F por E6, torre B1. Bom, aqui nesse momento, o Spassky continuou centralizando o rei, já pensando no final, como a gente viu os dois jogadores trazendo o rei da casa da coluna G para a coluna E nos últimos lances. Veio F4 e agora outro lance que exclama e já tem vantagem decisiva para as pretas. B5. B5, olha só como é que fica.
trocou os peões. E você pode pensar, ah, mas as brancas têm maioria. Sim, mas vamos supor aqui só para constar, isso aqui não são os melhores lances. Mas eu só quero ilustrar aqui a ideia de que apesar dessa minoria no flanco dama, esse é um peão que segura dois. E esse conceito é bastante importante, porque, por exemplo, o Capablanca dedicou um diagrama e uma página inteira do seu livro Chess Fundamentals a esse conceito. Um peão segurando dois, dessa maneira. Então, o que... Aqui voltando, o que aconteceu na partida está dentro desse conceito aí. Então as brancas seguiram. Agora as negras se infiltram aí no campo adversário. Aqui o computador prefere B4. Agora com um objetivo diferente. Não de segurar os peões, mas de ceder a casa para a entrada do bispo. Bom, o que aconteceu na partida? Cavalo F3, torre C7, torre D2, torre A7, torre G1, bispo C6. Então aqui, de novo, o computador prefere B4 e o espaço que ofereceu a troca de bispos que foi aceita. Seguiram as trocas. Aí aqui nada demais. Atacou o peão, defendeu o peão. Cavalo voltou, rei voltou. Será que o Spassky queria uma repetição de lances nessa altura da partida? Não sei, mas o jogador de brancas não quis. Voltou para cavalo E1. Torre voltou para coluna C, que parece que os jogadores estão um pouco indecisos. Talvez a partida esteja caminhando para um empate. A torre entra, mas não de maneira decisiva. O Spassky vai avançando os peões centrais. Outro conceito muito importante a observar na siciliana, pessoal. Chegando no final, se aproximando do final, é frequente as negras terem esses peões centrais unidos e avançando. Veio o rei D6, rei F2, G5. E aí, aqui talvez comece o momento em que as brancas erram o passo. Vamos ver aqui como é que seguiu. Ou seja, ele escolheu o plano errado, o Vladimir Levdansky. Torre F7, rei G4. Esse lance aqui para o meu computador interroga, dando no lugar F5 com mais chances. Concordo, tem que tentar destruir esse centro das pretas. Mas o principal problema aqui, vai ficar claro nos próximos lances, é que o jogador das brancas escolheu o plano errado. Qual era o plano dele aqui? Ele está trazendo o rei como peça de ataque no flanco rei. Só que ao fazer isso, ele acaba colocando o próprio rei numa rede de checkmate, que o Spassky sabe aproveitar. Vamos ver como é que seguiu. Trocou, abriu a coluna, importante, cheque. Podia voltar para F3, mas não. Rei E7. Rei H5, perdão. Agora rei E7. Cavalo F2 também é um lance ruim, porque permitiu que a segunda torre viesse para o flanco rei. Olha aí, já temos ameaça de mate. Cavalo G4 impede momentaneamente, mas as torres seguem trazendo o rei para cada vez mais perto. Olha aí. E aqui o Vladimir abandonou. Segue rei G8, torre H8, mate. Então, pessoal, uma partida que parece simples, mas ela tem vários conceitos interessantes. Tem o cavalo camaleão ali em E2. Essa jogada com o fianqueto no flanco rei contra a dragão eu acho um plano um pouco inócuo. E aí os jogadores continuaram desenvolvendo aí as peças e o trabalho do cavalo da dama
bastante ativo, indo para E5, para C4. Acho que é um conceito bom para a gente saber. E depois o Spassky procurou simplificar a posição, usando aí o domínio na coluna C e o avanço de B5 para minar os peões brancos. Depois de algumas simplificações, é claro. E a partir dali tentar desenvolver um domínio na posição, que nesse momento aqui, ó, eu achei com essa volta do rei, o cavalo podia voltar para H4, ele ia voltar para F7 defendendo o peão, podia empatar. Mas o jogador das brancas não quis e fez o plano errado, trazendo o rei como peça de ataque no flanco rei. Possivelmente ele queria capturar os peões, mas aí ficou tarde demais porque as torres vieram e deram um checkmate. Mas fora isso, me parece que aqui, pouco depois da tentativa do empate aqui, parece que o Spassky estava um pouco sem plano. Mas a posição continua tendo plano, pessoal. Qual seja, dominar a coluna C e avançar os peões no centro. Para ter o melhor final. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.